A Pastoral Carcerária Nacional divulgou relatório que indica piora na situação das pessoas privadas de liberdade durante este mais de um ano de pandemia. Uma das informações do relatório é o baixo uso de equipamentos de proteção individual entre os agentes penitenciários. Segundo os sindicatos ouvidos pela reportagem e a própria Pastoral Carcerária, os responsáveis pelo grave estado das penitenciárias em todo o Brasil são os governos estaduais e federal. A reportagem de Larissa Borer. A Pastoral Carcerária Nacional produziu um novo questionário neste ano para ter maior compreensão da situação dos presídios em meio à pandemia. O questionário foi lançado no dia 11 de março e foram recebidas 620 respostas em uma semana, de familiares de pessoas presas, agentes pastorais e servidores do sistema prisional. No ano passado, primeira edição do questionário, 1.213 pessoas responderam, praticamente o dobro de respostas deste ano. Entre os dados apresentados, foi exposto o pouco uso de equipamentos de proteção individual pelos agentes, além da baixa frequência nas visitas familiares. Fábio Jabá, presidente do CIFUS-PESP, Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, afirma que o maior problema das penitenciárias no estado desde o começo da pandemia é a falta de amparo do governo estadual aos trabalhadores do setor. Materiais de proteção individual ainda são um problema para eles, que além de possuir poucos, não são de boa qualidade. O nosso pior problema, acho que o pior problema são os governos. É claro que federal, o caso dele é mais vacina, né? Mas quem é responsável pelos presídios aqui em São Paulo é o governo estadual. Aqui em São Paulo, o que nós sempre denunciamos? Falta de EPI, inclusive o EPI correto, que inclusive é a máscara N95, que não é a que foi fornecida pelo governo. Todo dia tem pessoas sendo presas, vão para os CDPs, e aí ficam lá isoladas 15 dias, mas aí não tem testagem, e aí tá superlotação, sabe? É uma conta que na verdade que não fecha, entendeu? O buraco sempre foi muito mais embaixo. Acho que o que o sindicato tem denunciado é sempre isso, a omissão do governo. O assunto é complexo. Luiz Piva, policial penal no Centro de Detenção Provisória 1 de Guarulhos e representante do SINDASP, Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária de São Paulo, avalia que as medidas do governo municipal e estadual sempre foram no sentido de remediar e não prevenir. Segundo Piva, o ato de proibir as visitações de familiares foi uma medida imposta pelos funcionários para tentar impedir que o vírus chegasse nas penitenciárias. O sentimento de todos os policiais penais, dos colegas de toda a categoria, ainda é um sentimento de abandono por parte do governo. O governo só começou a tomar qualquer tipo de atitude quando começou a aumentar o número de mortes. Então, qualquer medida efetiva só foi sendo realizada não para prevenir, mas para tentar remediar. Quanto à questão da proteção dos detentos e dos agentes, sempre foi nesse cuidado paliativo. A Secretaria buscou isolar os presos, conseguiu com que isso fosse amenizado os casos de Covid dentro das unidades prisionais, mas, por outro lado, acabou cedendo a uma pressão dos visitantes e liberando as visitas. Quando isso aconteceu, o número de casos dentro das unidades aumentou. Isso daí prejudicou muito, porque os policiais que estão ali acabaram também sendo contaminados. A população carcerária, por mais que tivesse uma tentativa de isolar aqueles que foram contaminados, a gente não viu isso com muito sucesso. Não que a gente queira que as visitas fossem canceladas, porque a gente imaginasse que isso fosse bom para os funcionários. Mas é que era visando tanto a preservação da população carcerária como dos funcionários. O presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, Saulo Basso, aponta que lá a situação também é péssima. Além de trabalhar com equipe reduzida de funcionários por conta de afastamentos e mortes, as cidades do Rio Grande do Sul também proibiram a visitação de familiares aos presídios para tentar evitar o contágio. Nós temos hoje no sistema prisional gaúcho
um déficit funcional de mais ou menos 50%, tá? Então, se nós já temos um déficit funcional extraordinariamente significativo e nós temos um afastamento de quase 500 colegas, né, ou que testaram positivo, né, ou que faleceram, ou que tiveram alguma outra situação em decorrência do Covid, foi fundamental, né, o impedimento das visitas, porque os apenados hoje eles são segregados, né? Eles estão segregados, eles estão apartados do mundo exterior, né? Os vetores, né? As pessoas que vão levar o vírus para dentro do sistema prisional vão ser obrigatoriamente ou os familiares ou os agentes públicos, né? Os agentes do sistema prisional. Então, tu imagina, né? Tendo esse fluxo de servidores entrando e saindo toda hora de uma casa prisional, né? E mais os familiares, a dissipação da pandemia, do vírus, ela teria uma perspectiva exponencial, né? Então, isso era fundamental nós coibirmos nessa possibilidade, né? E agora, com os colegas sendo vacinados, a gente avança com uma segurança de saúde ainda maior, né? Para Lucas Gonçalves, assessor jurídico da Pastoral Carcerária Nacional, os governos federal e estaduais nada fizeram para evitar que o vírus se alastrasse pelos sistemas carcerários do Brasil. Bom, para a gente avaliar a questão da atuação do governo federal e do governo estadual no que diz respeito à proteção, tanto dos servidores do sistema prisional quanto das pessoas que estão privadas de liberdade, a gente pode perceber que essa atuação foi no sentido de permitir, de alguma forma, que a doença se alastrasse no ambiente carcerário. E isso, inclusive, afetando os próprios servidores do sistema prisional. O vírus foi, de alguma forma, instrumentalizado em mais uma arma de violência, de tortura contra as pessoas privadas de liberdade. E além de permitir essa violência respiratória contra as pessoas presas, além disso, o Estado simplesmente se recusou a prestar qualquer tipo de informação. A própria questão da testagem. Quando o Estado deixa de realizar a testagem das pessoas presas, os dados que apresentam o número de pessoas contaminadas, eles são simplesmente prejudicados, né? Eles são viciados metodologicamente, e isso é uma demonstração da subnotificação. O Estado continua encarcerando as pessoas, continua trancafiando pessoas dentro desses espaços, permitindo e legitimando que essas pessoas sejam vítimas da Covid-19. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.